Olá, 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 boa tarde! Hoje é 17h56 horas, 17 horas e 56 minutos, do dia 8 de janeiro de 2024. Nós vamos falar sobre 1985 e a transição. Vamos conhecer um pouquinho desse personagem Sarney e de como é que foi feita a transição democrática do Brasil. Saímos da intervenção militar, estamos entrando na era democrática, onde o presidente será eleito, mas Sarney não foi eleito via voto direto, foi pelo colegiado. Pois bem, vamos conhecer um pouquinho desse momento e vamos entender como é que está acontecendo essa tutela militar. Agora eu quero deixar, antes de mais nada, um muito obrigado. Obrigado a quem? Obrigado a você que comprou o kit de Natal, você que comprou os eventos de dezembro de 2023. Eu quero te dizer muito obrigado a você que ajudou o canal com ajuda financeira, porque graças a esses que estão hoje aportando financeiramente no nosso canal, através do Pix ojconservador@gmail.com, nós podemos dar a liberdade de transmitir um pouco do nosso conhecimento de maneira gratuita. Isso aqui faz parte do kit de Natal, para você entender quanto material bom nós temos. Tem Ulisses, tem Constituinte, que vai ser gravado daqui a pouquinho ao vivo também, tem 1985, a transição, tem Lula, tem Bolsonaro, tem Decreto 8515, Comissão Nacional da Verdade, tem muita coisa boa, tá bom? Tem 1964, então bora lá. Quem é Sarney? Sarney, esse político que deveria ser não endeusado, porque Deus Pai Todo-Poderoso é o que deve ser idolatrado, mas nós temos que aprender a valorizar os nossos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a carreira política de José Sarney impressiona. 59, agora já são 60 anos de carreira política, 36 anos como senador, foi governador durante o período militar, através do Partido Militar. Atuou sob 4 constituições, 46, 67, 69 e 88. Foi escolhido pelos militares para ser o primeiro presidente após a intervenção militar. Era para ser o Tancredo, mas não foi. Foi Sarney. Atuou por 13 legislaturas, 4 como deputado federal e 6 como senador. Comparando com outros políticos brasileiros, Limpo de Abreu teve 53 anos de carreira. E Rui Barbosa, meu xará, Rui Barbosa, trabalhou como 31 anos como senador. José Sarney é um ícone da política brasileira. Se você gosta ou não gosta, é outra coisa. Mas eu quero que você entenda um pouquinho. Nós temos aqui o nosso querido amigo, esse cara chamado Geisel. E em um determinado momento, ele entende, lá pelos idos de 70, 72, ele entende que está na hora de fazer a transição, porque o regime militar, a intervenção militar se desgastou. Pois bem, então o que acontece? Nesse interim, ele entende que temos que fazer uma transição dos militares para a democracia. Só que ele fala e deixa muito bem claro, vamos fazer essa transição de maneira controlada. Ernesto Geisel é o cara que começa a preparar isso. Então, nós vamos fazer uma abertura controlada do sistema. Vamos sair da intervenção militar, vamos fazer a redemocratização. Para isso, teremos que fazer uma nova constituinte. Só que o que acontece? Esta abertura, essa transição, ela acontece no governo do Ernesto Geisel, e os militares já têm traçado um plano para fazer isso. Por que eles têm um plano para fazer isso? Olha aí quem são os amigos, que depois viram inimigos. Lulix e Fernandix. Ou seja, nós, em 64, o povo clamou pelos militares. Em 1980, nós clamamos por quem? Clamamos por Lula e Fernando Henrique. E pensamos que Lula seria bom. Desculpa, ele foi preso na ditadura e ele foi preso na democracia. Ele conseguiu um feito interessante, ser preso nos dois lugares. Fernando Henrique,
o filósofo de direita, que é um comunista aberto. Então, nós estamos navegando e saindo de uma intervenção militar, 64, 74, 84, ou seja, estamos há 20 anos sem saber direito em quem votar. Nós estamos nas mãos de uma corja. Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Osmar Santos, Franco Montoro, Lula. Pessoal, se a abertura, se a transição da intervenção militar para a democracia não tivesse um governo militar no meio para fazer uma constituinte que fosse nos proteger, e acabando essa live nós vamos fazer a constituinte para você entender, nós estaríamos perdidos. A Constituinte brasileira foi a que garantiu de não termos virado Venezuela nem uma ditadura comunista e não sofrermos golpes militares mais. As eleições municipais de 1985, as eleições de 1972, todas essas eleições vão mostrando que o partido militar está desgastado. É óbvio. Nós temos aqui, por exemplo, o PMDB, que era o partido de oposição ao PDS, juntando ele com os outros, nós ultrapassamos o partido militar, que é o PDS. E você tem que entender que o Sarney estava no PDS e migrou 6 meses antes da eleição de 1985 para ser vice de Tancredo. Pois bem, nós temos um approach, uma liberação da democracia de maneira cada vez mais latente. Em 66 a 79, nós temos o bipartidarismo. PDS, MDB, Arena, MDB. Em 80 já começam a crescer os partidos. Em 85, PCB, PCdoB. Olha só que interessante. Para nós termos o voto direto já em 85, 84, né? 85 assume o Sarney, isso, 84. O Congresso teria que ter 303, se não me engano, votos. Nós tivemos 298 votos a favor da eleição direta, 65 rejeitaram, só que nós tivemos 113 ausências. Providenciais, fazendo assim com que o colegiado determinasse. Então, em 1985, a disputa ocorreu entre o deputado federal Paulo Maluf e Tancredo Neves. Paulo Maluf disputa pelo Partido Militar, PDS. Tancredo Neves é oposição e disputa pelo PMDB. E olha que interessante, Tancredo Neves tem como vice Sarney. Sarney, até 6 meses atrás, era do PDS. Jogada importante, porque depois, com a morte do Tancredo, vai trazer para a ponta um candidato que agrada aos militares. Será que eu consigo te provar? Sim, eu consigo te provar que o Sarney agradava os militares. Só mais um pouquinho. Olha só, o desgaste do regime militar foi expresso no resultado das eleições de 82, quando a situação perdeu nos 3 maiores estados da federação. Os militares perderam em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Tá bom? Então, o desgaste era latente. Por isso, em 85, você coloca o Sarney como vice, tá bom? Então, vamos lá. A Aliança Democrática, que uniu Tancredo Neves e José Sarney, recebeu 480 votos. No Paulo Maluf foram depositados única e exclusivamente 180 votos. Tá bom para você? Para mim tá. Na missa, em Brasília, se não me engano, Tancredo Neves foi assassinado. Só que ele precisava tomar posse para poder passar o cargo de presidente para José Sarney. Pergunta que eu te faço, a quem interessava assassinar Ulisses Guimarães? A quem interessava assassinar Tancredo Neves antes dele assumir? Simples, a esquerda. Se ele morre antes de assumir, quem assume no lugar do Sarney é Ulisses Guimarães. Por isso que
a esposa do Tancredo tirou essa foto com ele já partido daqui. Ô, Rui, essa coisa que tu tá falando do Ulisses assumir, do Sarney agradar os militares, prova para nós? Provo. A posse do Sarney era temporária, mas não era muito bem vista por muitos comunistas, né? O político maranhense tinha construído a sua carreira na política como um apoiador dos militares e só havia passado para a oposição nos últimos meses da ditadura. Ou seja, bem no início da transição, no finalzinho da transição ali, começou para a democracia, o Sarney vai para o outro lado. Agora, olha que interessante o que o próprio Ulisses Guimarães falou. O episódio que resultou na posse de José Sarney foi escrito pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, uma pessoa que tinha fome, que tinha sede pela cadeira de presidente, mas ele abriu mão. Na Constituinte, eu vou te provar que ele tinha sede e fome pelo poder. Ao explicar por que não disputou com José Sarney o direito de substituir o presidente, Tancredo Neves, ele explica de uma maneira bem simples para você entender. E aqui eu te provo que nós estamos vivendo uma intervenção militar desde o momento que fomos transicionados da intervenção para a democracia. Ulisses Guimarães fala o seguinte: eu não fui bonzinho coisa nenhuma. Segui as instruções dos meus juristas. O meu Pontes de Mirandas estava lá fardado, com a espada me cutucando e dizendo que quem tinha de assumir era o Sarney. O Pontes de Miranda chamava-se General Leônidas Pires Gonçalves, então ministro do Exército. Eu pergunto para você, intervenção é quando eu exerço o poder sobre outra coisa que não tem o poder. Quando quem decide quem vai assumir a cadeira de presidente não é o regimento, mas são os militares, nós estamos em intervenção militar. Mas, Rui, pois bem, Sarney complementa. Não tínhamos noção do que poderia acontecer. Às 3 da madrugada, fui informado, ele, né, Sarney foi informado, pelo general Leônidas Pires Gonçalves, que subiria a rampa do Palácio do Planalto no lugar do presidente eleito. Eles tinham um temor. Eles quem? Os políticos. Temíamos todos que pudesse haver um retrocesso, porque ninguém esperava que a tragédia da doença do Tancredo pudesse ocorrer. Ou seja, Leônidas ligou para o Ulisses e ligou para o Sarney e disse: quem assume é o Sarney. Quem assumiu foi o Sarney. Isso prova de uma maneira inequívoca que a intervenção militar aconteceu desde a transição da intervenção para a democratização do país. Você vai assistir daqui a pouquinho a live da Constituinte e vai ficar aprovado por A mais B que os militares estavam no comando e nunca saíram de lá. A transição aconteceu e 125 cargos do alto comando permaneceram, sendo remanescentes do governo Figueiredo. Está aqui o homem, Leônidas da Silva, o que fez o país Brasil ser o que era hoje. Na Constituinte, você vai entender que os militares fizeram a transição de presidente interventor para presidente interventor, dando uma cara de democracia. E mais, na Constituinte, eles escreveram o caminho que nós estamos vivendo hoje. E ainda bem que eles souberam o que escrever. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, comenta e transmite para os seus amigos. Afinal, o conhecimento liberta. Se Deus quiser, voltamos em breve.